Então, antes de entrar no tema específico, eu queria fazer aqui uma conversa preliminar em dois pontos, né? Um olhar mais geral para a sociedade, depois pensar a religião. Ela falou a questão da religião e da mudança, que é o que está no fundo do seminário, e depois uma palavrinha mais teológica para iniciar a conversa, né? Quer dizer, no jogo do que é que permanece, do que é que fica, a gente pode observar na sociedade, de fato, duas grandes tendências. Uma é aqui, tem vários nomes, pode se chamar de relativismo, o Bauman chama de líquido, uma sociedade que vai mudando e que vai perdendo as suas referências fixas, institucionalizadas, mais seguras, sob todos os aspectos. Então a coisa vai ficando liquidificada e a gente não sabe por onde ir. Sem dúvida nenhuma, dentro desse líquido aí sobra o indivíduo, e hoje o indivíduo estimulado a consumir como centro, como critério de escolha, como último barco de segurança, e um tipo de sociedade que vai individualizando os seus produtos, individualizou a TV, individualizou o telefone, individualizou o carro, enfim. Uma sociedade cada vez mais centrada no indivíduo como o centro e o critério de todas as escolhas, de forma que uma ética social, a vida comum, o outro como parâmetro, começa a entrar de fato em crise. Então essa é uma grande tendência do individualismo, a partir de onde as coisas vão se ficando líquidas, sem rumo. O Bento XVI insistia que o relativismo era um grande mal. Eu acho que capta sim uma corrente cultural, a tendência que vai se impondo cada vez mais. Claro que aí por debaixo tem sujeitos e tem um regime, que é o regime capitalista, globalizado, tem crise de utopias, tem crise de referências. Há essa tendência. Essa tendência, ela tem também nomes religiosos. Também as religiões começam a se liquidificar, a se massificar, a se tornar individualista. E aí, quanto mais bem-estar traz para o indivíduo, mais interessante fica, não é? Quanto mais espetacular ela for, mais efêmera um espetáculo, mais interessante fica, de forma que o compromisso comunitário que a gente acreditava que já estava posto com as comunidades, as pequenas comunidades, as comunidades de base, não é? Uma referência política, ética, segura, isso tudo hoje começa a ficar um pouco abalado, a se desfigurar, e a gente começa a interrogar, então, para onde vai? Então essa tendência nos pega socialmente, politicamente e religiosamente. Agora, há a reação também, não é? É o sujeito que gritava embaixo da minha janela. Tocava "Eu te amo, meu Brasil" e gritava: não queremos mais o impeachment da Dilma, a gente quer dissolução imediata do Congresso, estou repetindo o discurso dele, do Congresso, do Judiciário e do Executivo. Sim, gritava, urrava. E uma massa aqui da elite da região da Paulista, toda atrás, aplaudindo. Dissolver tudo isso e entrar com o regime militar. Era a bandeira dele. Com toda a força. E queremos a ditadura de volta. O que acontece? Então, é essa tendência de, no meio do líquido, vamos brincar com essa metáfora do Bauman, de criar o sólido, a segurança, o punho forte, aquele que determina para onde a sociedade deve ir e assim por diante. Claro que isso é uma caricatura que está posta aí, mas ela existe na sociedade. Então a tendência de ir criando grupos que se retraem, projetos que se fecham, e que então ali numa espécie de sociabilidade, de política de segurança total, oferece rumo pronto, resposta pronta, decisão pronta, que nos dispensam de sermos sujeitos, que nos dispensa da autonomia,
porque já tem o discurso pronto, a decisão pronta, a verdade pronta. E aí dentro da igreja também essa tendência cresce. Lá no documento dos leigos nós chamamos de comunidade, não achava outra palavra melhor, né? Aí bispo reclamava de lá, outro reclamava de cá, mas é isso. É o grupo fechado, seguro de si, que oferece a resposta pronta, a doutrina arrumadinha, o que você pode, não pode, deve, não deve, por onde ir, não é? De preferência veste todo mundo igual, não é assim? Uniformiza a roupa, uniformiza a vontade, o desejo, uniformiza a cabeça e responde por nós. A instituição, a liderança, diz o que é que você deve fazer e está resolvido. Essa tendência é muito forte na igreja. E interessante é que muita gente prefere esses portos seguros, prefere esses guetos, porque ele te dispensa de olhar para o mundo, de questionar, de decidir, de pensar com a sua própria cabeça, de decidir com a sua própria vontade e efetivamente agir. Isso que a sociologia chama, e a política chama de sujeito, né? Sujeito é consciência, é autonomia e é ação. Então podemos dizer que nessa tendência há uma crise do sujeito. Há uma crise do sujeito ou pelo individualismo que vai dissolvendo tudo num eu satisfeito, que é o último reduto, que é o último critério, que é a última instância, ou num comunitarismo que também elimina o sujeito, aliás, elimina o sujeito como inconveniente. Né, César? A história da palavra autonomia, que dava um problema tremendo, né? Lá no meio da CNBB. Não, essa palavra, isso é um perigo, então é preciso adjetivar a autonomia, né? Aí vai adjetivando, né? Quando uma coisa oferece medo, insegurança, ameaça, é adjetivo, igual os pobres, né? A opção, aí pôs preferencial pelos pobres, aí depois não bastou preferencial, aí pôs evangélica, opção preferencial pelos pobres. Ainda bem que Francisco falou que é opção pelos pobres, né? Mas aí é adjetivo, então tem que pôr uma legítima autonomia, porque tem um perigo. Ah. É de fato, nessas duas tendências, a autonomia não tem muito o que dizer. Quer dizer, cada um ser a lei própria da ação, e a começar tendo autonomia de pensamento, aprender a pensar com a própria cabeça, como diria aí o Paulo Freire, não é? Pensar com a própria cabeça. E o problema não é só o leigo ser autônomo, a verdade é essa. Claro que aí mora certamente o problema principal para as mentalidades autoritárias e clericalistas. Mas também é o clero pensar com a própria cabeça, também é o bispo pensar com a própria cabeça. No fundo é a autonomia de todos os sujeitos eclesiais, que começa do leigo enquanto condição básica, mas também do clero, também do episcopado, não é? Ou seja, nós pegamos um rumo de igreja em que a autonomia deixou de ser um exercício necessário e autêntico do ser cristão, que carrega consigo o Espírito porque é batizado. Não é ninguém que concede a autonomia, né? A autonomia do leigo não é concedida pelo clero, pelo bispo, pelo papa, por ninguém. Nós a herdamos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, São Paulo. Então criou-se um tipo de igreja tão fechada e tão monolítica, em que ninguém tem autonomia sequer para pensar, mas só para reproduzir o que vinha de cima, né? Então assim, o bispo que reproduz o que o Papa falava, e todo mundo viu isso. O Papa falou, o bispo repete. O bispo falou, os padres repetem. O padre falou, o leigo repete. A gente foi domesticado por algumas décadas depois do concílio, cada vez mais nessa direção. Eu acho ainda que no laicato ainda sobrou uma série de suspiros e de experiências de autonomia que persistiram. Mas quanto mais você foi subindo na hierarquia, menos autônoma ela foi se tornando. A ponto de hoje o Papa Francisco falar e fica todo mundo perdido, não é? Porque não tem capacidade de fazer uma recepção criativa daquilo que o Papa fala. Então
puxa umas frases, vai, insere lá no documento, puxa outra, insere, mas a estrutura continua a mesma, né? A recepção fragilíssima do que o Papa está falando, não há recepção criativa, né? Então nós vivemos nessa igreja, podemos discutir depois se eu estou muito pessimista, se não estou, mas há uma tendência majoritária que está estruturada, aliás a estrutura nunca mudou mesmo depois do concílio, mas que está culturalizada de uma ausência de autonomia, de uma ausência de sujeito, que no fundo é um reflexo daquilo, das tendências que estão postas na sociedade, não é? Há uma tendência maior da sociedade atual, da sociedade mundializada, individualizada, consumista, atual. Acho que esse é o primeiro ponto para depois a gente avançar. Agora, em se tratando então de mudança, e a pergunta pelo que permanece, pelo o que muda, as religiões têm um papel específico aí dentro. De um modo geral, as religiões nascem como propósito de mudança, não é? O Max Weber explicou muito bem isso. As religiões nascem como um movimento de um carisma que rompe com o esquema anterior, que rompe, às vezes emerge dentro de uma instituição, que rompe com aquilo que está estabelecido e se apresenta como um dom, como salvação, como libertação, como um convite à renovação. Normalmente as religiões nascem assim. As grandes tradições todas, se a gente fizer um estudo, todas nasceram assim, em torno de um líder forte, que ele chama de líder carismático, que se apresenta, portanto, como alguém munido de uma missão sobrenatural. Então, as religiões nascem rompendo. O cristianismo nasceu rompendo com o judaísmo, incorporando elementos novos e se apresentando como uma boa notícia, apresentando como uma novidade perante aquilo que era o judaísmo antigo. Guarda a coisa do antigo, mas avança. Se apresenta como novidade. Agora, aí é interessante, e aí esse sociólogo chamado Max Weber continua explicando, a questão é que esta fase nova, que normalmente atrai, que recria, cria grupos, ela tende a perder o caráter de anúncio da novidade e, portanto, de um dinamismo de expansão que se renova e que propõe renovação e começa a se organizar para poder sobreviver, porque há uma tendência a se cansar. Então, quando a gente pensa em mudança e permanência, aquilo que se apresenta com grande força de mudança, seja na política, seja na religião, mas pode descer para outras esferas também da vida humana, tende a se fixar. Aí criando regras, aí institucionalizando papéis, funções, aí criando um código de doutrina fixa e que não pode mudar, e ao mesmo tempo ir criando disciplinas que visam controlar então o comportamento daquele grupo. Então passa de uma coisa mais dinâmica para uma coisa mais estática, de uma novidade para uma coisa mais que vai ficando mais tradicional. Isso também aconteceu com o cristianismo. Na medida que o cristianismo passa a se entender não mais como um movimento em torno do Messias morto, ressuscitado, da comunidade que vive a boa nova do Evangelho e vai assumindo as estruturas institucionais do entorno, ele vai se tornando uma coisa mais fixa, mais organizada. É um paradoxo, é um drama histórico, né? Ou permanece, o Weber acha assim, ou se institucionaliza para guardar a proposta da novidade, ou então o risco é cansar tanto que a novidade desaparece. Então as religiões,
elas reproduzem na sua dinâmica histórica esse negócio da mudança, do que permanece e do que muda. E acaba criando estruturas permanentes, fixas, e aí com estratégias muito interessantes, é que essas estruturas permanentes e fixas, elas se apresentam como sempre foi assim, né? Ah, nasceu assim, né? Então a Igreja Católica, depois de Constantino, vai elaborar um discurso: não, sempre fomos desse jeito. Projeta lá atrás para justificar aquilo que se fixou. Ainda tem isso também, não é? Então não pode mudar, porque aí você garante a estabilidade. Não podemos mexer em nada. Deixa do jeito que está. Estamos nos 50 anos do concílio, né, Janor? Foi uma grande briga no concílio. O que mudar e o que não mudar. Há um grupo que foi ficando cada vez menor que dizia: não tem que mudar nada, é assim que nasceu a igreja, é assim que Jesus quer. O Papa, que é o centro, que é infalível, e os bispos, que são uma espécie de coroinha do Papa espalhado pelo mundo inteiro. Aliás, não precisava nem de concílio. Não era isso, senhor? Era essa a mentalidade. Muitos diziam: não precisa de concílio. Para que concílio se agora o Papa tem, inclusive, a prerrogativa da infalibilidade? O Papa escreve uma encíclica e está tudo resolvido. Para que chamar bispo do mundo inteiro para gastar esse monte de dinheiro, esse negócio inteiro aqui em Roma, essa confusão aqui? Para que isso? O Papa fala, está resolvido. Essa era a mentalidade anterior. Mas o concílio vai tomando consciência de que, na verdade, a igreja está na história, e na história a igreja pode e deve se renovar. Fundamentalmente foi isso o concílio. Com todas as negociações entre o que devia permanecer e o que devia mudar, eu acho que esta é a grande verdade e o grande ensinamento, o grande carisma que o concílio nos trouxe, de que a igreja pode se renovar, deve se renovar. E aqui eu acho que então o terceiro ponto, para criar a moldura aqui, para depois a gente falar um pouco da situação atual da igreja, que parece que é isso que vai ficar aqui, para a gente tentar ir arrematando um pouco as conversas. Antes disso, antes do terceiro ponto, é claro que essa tendência entre o que renova, o que muda e o que fica, ela continuou depois do concílio. Então foi se criando uma luta. Tem um livro espetacular aqui, da coleção do livro que o Agenor lançou, o Máximo Fagioli, que diz a luta pelo sentido. É assim, o que significou o concílio? E há uma tendência grande que diz: não, o concílio, ele não foi, na verdade, reforma. O concílio está na continuidade da tradição, exatamente como era. Não mudou. Fez uma adaptação. Adornamento do João 23 é só uma adaptação, assim, trocou de roupa, né? O corpo continuou o mesmo. Houve essa tendência. E que cresceu enormemente. E que foi se uniformizando dentro desses termos que eu colocava no início. E é claro, uma outra tendência que saía de dentro do concílio, que dizia: não, o concílio é uma fase nova da igreja, de renovação, e a gente tem que continuar atualizando o concílio em cada tempo, em cada lugar, aplicando o concílio, e o concílio veio trazer uma nova postura de igreja, uma nova imagem de igreja, agora inserida no mundo, sacramento do reino no mundo. Ela não é o reino, ela não é o mundo, mas ela é um sinal, e portanto ela vai fecundando a história no decorrer da história, e portanto ela está dentro da história, inserida na história. Pois é, nesta conversa do que muda e do que fica, eu acho que tem uma pergunta fundamental, que está por debaixo da nossa fé e que esteve, evidentemente, por debaixo do propósito de renovação do Concílio Vaticano II. O Comblan, na década de 60, acho que durante o concílio, não me lembro a data desse livro dele, escreveu um livro muito interessante que era sobre o provisório e o definitivo. Lembra desse livro, Gino? Devia reeditar, né? O livro é muitíssimo interessante. Ele pergunta o seguinte: neste jogo da história do provisório e do definitivo, onde é que o cristianismo fica?
Dependendo do grupo onde você fizer a pergunta, é óbvio, evidente que ele vai responder, claro que é no definitivo. O cristianismo te oferece a verdade da salvação de Jesus Cristo, isso está arrumado na doutrina, está estipulado nos dogmas, está tudo na disciplina do que pode e no que não pode, está resolvido. Então o cristianismo é uma oferta do definitivo para nós neste mundo líquido hoje. Então quanto mais definitivo o cristianismo se apresentar, quanto mais fixo, quanto mais seguro ele nos mostrar, mais interessante ele fica e mais segurança ele dá. Eu acho que a gente tem que reconhecer que essa oferta ela é um tanto sedutora hoje, né? Então vamos agarrar a doutrina cristã como definitiva, a moral como definitiva, as regras, a espiritualidade, é tudo o exercício de adesão a algo que está pronto, definitivo, fixado e que não muda e não pode mudar. E aí de quem quiser fazer isso mudar. É claro que esquece que o João 23 falou no discurso de abertura do concílio, que a igreja tinha que fazer o adornamento, porque uma coisa era a substância da doutrina e outra coisa era o modo de formulação da doutrina. Isso depois é repetido pelos padres conciliares num dos documentos. Então, você esqueceu isso. Mas, enfim, então, é a afirmação do cristianismo como definitivo. Neste livro, Comblan, então, tinha lá uma intuição interessante. Ele dizia, não é o contrário. O cristianismo é o dom do provisório na história. A gente acredita que o verbo que está lá do Evangelho de São João se fez carne. Entrou na história que muda, na história que avança, na história que vai. Não é um logos grego. O pessoal que já estudou um pouco de filosofia, passou por aí, sabe, né? Quer dizer, o logos grego é algo fixo, está lá. A ideia, depende da escola, né? Está no universo, a inteligência universal que explica como é que o universo funciona, mas também que temos a centelha dele, então nós também temos logos, então você pode chegar à essência das coisas, variando de nome, não é? Seja na ideia por Platão, seja no conceito por Aristóteles, mas assim, isso sim, aí é a ideia de algo que é definitivo, de uma verdade que é definitivo, porque eu posso chegar na essência das coisas. Mas o logos de Deus que se faz carne, o verbo que se faz carne, não é esse verbo que está resolvido tudo lá em cima, tudo definitivamente, mas que assume a condição humana, que entra na história, que se encarna. Isso pensando aqui nos grandes termos da alta cristologia. Mas o Jesus histórico falou isso para nós, o César falou isso aqui de manhã. Tem que descer da montanha. Aqueles que ficam no topo da montanha entendem que seguir Jesus é sentar, curtir, repetir, contemplar, não mudar, não precisa ser autônomo, não precisa se esforçar para discernir, para crescer intelectualmente, para crescer espiritualmente. Está tudo resolvido e tudo dado. Esse é um tipo de discípulo de Jesus, sentado no alto da montanha. E o ressuscitado também falou isso. Lembra quando o ressuscitado manda o pessoal para Galileia? Jesus aparece e diz assim, vocês vão para Galileia, eu vos precederei lá na Galileia. Olha, sai daqui. A obra de São Lucas quer exatamente nos dizer isto, que a igreja é a igreja que sai de Jerusalém, o Espírito cutuca, tira todo mundo que estava fechado lá no cenáculo, tira de dentro e empurra para fora. A dinâmica do livro de Atos dos Apóstolos, segundo livro de Lucas, né? É a igreja que sai de Jerusalém e vai até o fim do mundo. Francisco agora fala assim, é a igreja em saída. Então o cristão tem sim o dom do ressuscitado, o Espírito do ressuscitado, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não para ficar parado e não para acreditar que as coisas são imóveis e que a igreja é imóvel. Mas o cristão
adere à graça que se encarna na história e que nos põe em movimento permanente. A igreja está em movimento permanente. Em tudo. Está em movimento permanente naquilo que ela formulou como doutrina, porque um dia também aquilo que foi formulado não tinha sido formulado. Achar que a doutrina não pode mudar, não pode reformular, é trair a própria formulação que um dia não existia e passou a existir. Nós temos sim uma experiência que fazemos, que é profunda, mas que não é a repetição de algo fixado no passado. A experiência cristã é algo atual. É agora. É na comunidade de irmãos que nós fazemos. É no Deus que está presente, naquele que estava nu, pobre, encarcerado. É lá, está lá fora. É tocar a chaga de Cristo, repete o Francisco agora sem parar. Eu não acredito que é possível viver como cristão de modo estável, seguro, certo. Viver como cristão é levar adiante a graça do ressuscitado numa experiência que nos lança sempre para frente. E de uma igreja, para repetir o que Francisco falou na volta, na entrevista ao jornalista da Globo, da Eclésia sempre reformanda, que é um princípio antigo, que a igreja está sempre em reforma. A igreja sempre em reforma. Então, o cristianismo é um recado para a gente aprender a lidar com o provisório o tempo todo. Nós estamos em saída, diz o Papa. A igreja é peregrina. E toda vez que ela constrói estruturas de segurança, ela trai o Evangelho, que é força e que é dinamismo para ir adiante. Ela fixa aquilo que é dinâmico. Ela encaixa aquilo que é renovador. Não é? Nós acreditamos que o Espírito vai soprando onde quer e vai levando. Nós vivemos hoje na igreja um confronto desses dois modos de enxergar. Podemos dizer em termos mais sofisticados, nós vivemos hoje na igreja um confronto desses dois paradigmas. Um da igreja que fica, o outro da igreja que sai. O da igreja que fixa também, né? É um ato falho aqui, né? O da igreja que fica é este que nós já sabemos qual é. O da igreja que fica está tudo definido, pronto e acabado. E ai de quem discordar. Se for teólogo que discordou, condena. Se for leigo que discordou, expulsa da igreja, facinho. Põe na rua, né? Não preciso mesmo. Isso. Se for o padre que discordou, o bispo tira a paróquia. Eu não estou aqui pregando, eu vou usar o termo da militância antiga, porra louquice para ninguém. Não é o irresponsável que grita o que quer, que faz o que quer. Não é nada disso. O sujeito é um chato. Isso sim que ele é, né? É aquele que discorda de tudo porque discorda de... Não é nada disso. Mas é o que? É do sujeito que é consciente da missão, e a missão dele ocorre sim numa comunidade, mas ninguém é dono nem da sua consciência, porque ela é um dom de Deus. A nossa condição de cristão é um dom, não é ninguém que nos concede. Uma vez ele é ex-padre, já é meu amigo, ele recebeu uma reprimenda de alguém dizendo assim para ele: por que você não sai da igreja? Ele falou: eu não saio da igreja porque sou batizado, e não foi você que me deu o batismo, foi Deus que me deu, então eu não saio coisa nenhuma. É assim, você tem que me aguentar. Você não é dono, da minha condição de cristão, ninguém é dono. Agora tem leigo também que acha que é dono do outro. Esse negócio da igreja que fica, tem muito leigo que é da igreja que fica. Todas as formas de clericalismo é da igreja que fica centrada na autoridade, não é verdade? Entende que a autoridade é um poder e que esse poder é dono. O bispo que é dono do padre que é dono do leigo, e do leigo que é dono do leigo. É a igreja que fica centrada numa estrutura de poder que vem de cima para baixo. Isso não é a igreja de Jesus. Isso é uma monarquia medieval.
Igreja que fica. Na igreja que fica, também a doutrina ninguém mexe. Está pronta, está formulada, não pode repensar a doutrina. Nós vivemos todas as últimas décadas dos últimos pontificados nessa direção, aí do teólogo que ousasse aplicar o que o santo João 23, agora fica bom porque é santo, né? Que o santo João 23 falou, que uma coisa é a substância da doutrina, outra coisa é a formulação, e que portanto se deve reformular. E agora o Francisco retomou com toda a força, dizendo, é preciso repensar. Tem uma hierarquia de verdade. Naquilo que é doutrina oficial, tem algo que é mais importante, tem algo que é menos importante, e eu tenho que aplicar, e aplicar inclusive na moral. E aí fica todo mundo escandalizado, porque ele recebeu os gays, porque ele, não é? Mas não fica escandalizado quando lê a prostituta se esfregando lá no pé de Jesus. Acha aquilo lindo, aquela coisa do evangelho é tão bonita, né? Tem pintura na igreja da pecadora esfregando o pé de Jesus. Põe lá na igreja, transforma num quadro para ser contemplado. E a hora que você vê essa cena com o Papa, esses da igreja que fica, se escandaliza. Quando o Papa fala que tem que repensar as regras morais em relação aos recasados, fica escandalizado. E começa a formar uma corrente de cardeais contra o Papa Francisco. Nunca leu o Evangelho, parece? Parece que nunca leu o Evangelho. Contempla o quadro de Jesus lá, né? Acha bonito, acha aquela cena linda, mas na hora que é para ficar aqui, parece que não leu, acha, fica escandalizado, né? Eu sei de bispo que achou essa foto da campanha da fraternidade e na Europa, então, um escândalo. Um escândalo. Aí vai lá na sexta-feira santa e lê, para lavar o pé um do outro. E depois lê Mateus, eu estive nu, eu estive preso. Então, o que acontece? É uma igreja por demais segura de si mesmo. O Francisco chama essa igreja de autorreferenciada, que está muito segura da sua tradição, que está muito segura da sua hierarquia, que está muito segura da sua verdade, que está muito segura da sua moral, tudo em nome de Jesus. Eu não sei que Jesus é esse, porque o do Evangelho, não é. Está muito segura de si mesma, está muito segura da disciplina, está muito segura da autoridade, muito segura da liturgia. E aí quanto mais incrementada ela for, e aí tem gente que, para ficar mais seguro ainda, é bom pôr numa língua que não muda, porque já morreu, porque aí você garante a pureza. Então em latim melhor ainda, no São Bento tem esse latim. Nem quem está celebrando entende. Vamos ser sinceros. Eu dou aula em faculdade de teologia. E eu conheço muito bem a geração, aliás, há muitos anos. Então conheço muita geração que está aí, não é? Fui colega de um monte de bispo que está aí também. E sei que não sabe, né? Decora umas coisas em latim e acha lindo, porque fica seguro. Está seguro no gesto, na roupa, né? Está tudo garantido. Tudo isso é blasfêmia, né? É você acreditar, como diz o Salmo, ilusão pensar que para vencer basta um cavalo. Ilusão pensar que a segurança está nessas coisas. Essas coisas são construções históricas. E tudo que é construção histórica tem a sua validade histórica. No tempo e no espaço. Agora eu posso falar essas coisas que se eu falasse há 4 anos atrás eu pedia meu emprego na PUC com certeza. Né? Agora não. Eu digo lá que eu estou só repetindo o que o Papa falou. Sim. A urgência de renovação das estruturas, da linguagem, dos métodos, Papa Francisco. E essa renovação, diz o Papa Francisco, tem que ser inadiável. Não pode mais adiar. Não pode mais adiar. Tem que ser logo. Nós que somos leigos sabemos disso, porque nós estamos lá é igual quando passa o choque, né? Você vai passa o choque, se você segurar, ele vai lá no último, né? Nós estamos lá na ponta, né? Então a gente recebe os impactos todos ali na nossa cabeça, na nossa família, não é? E a gente não é remunerado, não é mesmo?
A gente não tem emprego a perder na igreja. O leigo não tem emprego a perder na igreja. Está certo? A gente, graças a Deus, a gente exerce a nossa função com total gratuidade, por convicção, por missão que entendemos ser nossa. E que não vem de ninguém. Não veio por ordenação, não veio por provisão do bispo. Ou alguém tem provisão aqui para ser leigo? Ninguém tem a provisão do bispo. Não tem mandato. Exercemos porque acreditamos naquilo que exercemos. Isso é autonomia. Isso é ser sujeito. Não é verdade? Mas essa é a igreja que fica. E vivemos esse. E da igreja que sai. Paradigma novo posto por Francisco. É muito mais que uma frase. Quando apareceu a Evangelii Gaudium, a igreja em saída, a gente, bom, que discurso interessante. Não, isso é um paradigma. E é um confronto de paradigma de um modelo que vinha da igreja que fica, segura de si mesmo. Em 82, o grande teólogo, saudosíssima memória, Padre Libani, que nos deixou, né? O Libani escreveu um livro chamado Volta à Grande Disciplina. Alguém já leu esse livro? Já ouviu falar desse livro? Alguém leu? Leu. E a gente não entendia as intuições. Libani era um mineiro, que era uma raposa, né, esperto. Ele captou qual era o movimento e dizendo, olha, a partir de agora a palavra fundamental da igreja é a disciplina. E foi. A disciplina do clero. Voltou tudo. Tem clero que anda de patinho, uma coisa assim. Eu dou aula no ITESP aqui em São Paulo, que é a Faculdade dos Religiosos, tem aluno que vai de hábito. Sim, vai de hábito medieval. Aí eu fico olhando e falo, Jesus Cristo, como é que pode? De onde saiu? Né? Sim. Então assim, disciplina nas vestes, disciplina na cabeça. É aqui que mora o problema, né? Porque a hora que você disciplina a cabeça, você torna dono da cabeça. E aquela cabeça só reproduz o que você fala. E não sabe, a cabeça não tem autonomia porque não foi formada para a autonomia. Eu acho que aqui é o imenso desafio para a igreja hoje. Como formar cristãos com autonomia de fé, com autonomia de cabeça, capaz de pegar a substância, e a nossa substância, diz o Francisco, chama coração do Evangelho. Não chama dogma, chama coração do Evangelho. Essa é a substância, é daí que tira tudo, é daí que formulou tudo. E se não for expressão do coração do Evangelho, que a palavra central é amor, não tem substância coisa nenhuma. Tá? É daí que nós vamos retirando aquilo que vai sendo, tá? A cabeça autônoma adere à substância ao coração do Evangelho e é capaz de levar adiante esse dom na sua consciência e, portanto, vai aprendendo sobre isso. Tem que ter autonomia, tem que aprender a pensar de maneira cristã com a própria cabeça. Tem que aprender a viver de maneira cristã com a própria convicção. Isso é autonomia. Então a nossa autonomia, ela vem do dom que nós recebemos do nosso batismo. Ela não é libertinagem, ela não é anarquismo, como os bispos acham que devia ser. Mas é o imenso desafio da igreja, formar para a autonomia. Os leigos, formar para a autonomia o clero. E eu vou chegar lá em cima, formar para a autonomia também os bispos. Os bispos são hoje incapazes de antecipar. O Papa Francisco inventou uma palavra nova para falar disso, da nossa autonomia. Primeiriar. Nós temos que sair primeiro. O problema é que criou uma estrutura tão da igreja que fica, da igreja fixa, que o episcopado não consegue antecipar. Nós teríamos agora uma oportunidade histórica na época de mudança do episcopado ir antecipando as mudanças, sugerindo mudanças. Não. Acostumou de tal forma esperar o Papa falar para depois reagir, que fica esperando o Papa falar para depois reagir. E aí reage. Né? E quando reage, né? Quando reage.
não fomos formados nesse período todo para autonomia. Eu acho que a igreja se encontra agora diante de uma encruzilhada histórica espetacular de ir para frente no coração do Evangelho, da igreja em saída, capaz de se renovar, do cristão leigo, autônomo, sujeito que sai na frente. Já falávamos protagonismo, é o primeirar, não é? Sair na frente, avançar, ou sermos de novo tragados pela igreja que fica. Que enquanto o Papa tiver, vão aguentando. A hora que ele sai, aí eu não sei. Aí eu não sei. Então, para nada, nós podemos pegar o passado e trazer para o presente, não é? Nós temos, o concílio nos ajudou, o concílio dizia assim, nós temos que aprender a ler os sinais dos tempos. A história está aí, é individualista sim, é líquida, é relativista, mas não tem outra. É essa história que está aí, é dentro dela que nós estamos, nós precisamos aprender a discernir essa história. E aí, o dom, a substância que está lá no coração do Evangelho ajuda a gente a discernir a história. E aí é interessante que você faz o discernimento de lá para cá e a história te ajuda também a discernir, a entender o texto bíblico para não fazer essas operações de transposição do texto de lá para cá, que é ridículo. Mas também não é transpor nem o hábito, não é transpor nem a doutrina moral da Idade Média, que entendia que as coisas todas são lei natural. E a lei natural é criada por Deus. Então eu não posso mexer em nada que é da lei natural. Essa formulação é antiga, mas ela não é nem cristã. Essa história de lei natural nasceu numa corrente filosófica chamada estoicismo, lá no mundo antigo, que o cristianismo importou. Beleza na época está dialogando com a filosofia daquela época. Mas já veio tanta coisa depois disso que explicou de novo, e que eu preciso dialogar. Eu preciso dizer o que é que a ciência nos ensina hoje sobre a sexualidade humana. Sexualidade humana não é bicho, não é só transar para reproduzir. É muito mais, diz a Gaudium et Spes, que a relação é de reciprocidade, a sexualidade faz parte do ser humano, e o ser humano se faz na reciprocidade. Então é outro jeito de pensar a sexualidade, que não é só para gerar filho, é só um lado, bicho é. Então, esses conceitos devem ser revisitados, repensados à luz dos conceitos novos, do avanço da ciência. E onde houver verdade, o cristianismo tem que estar ancorado, e Deus está onde houver verdade, não tem dúvida, não é isso? Então temos que dialogar com a ciência hoje, e assim vai. Com a cultura, com as línguas, o César dizia, e celebrar lá na favela e levar o incenso, pode até achar bonito, porque tem uma coisa espetacular também nas coisas antigas, mas aí vira folclore, né? Igual a cavalhada lá que tem gente de Goiás aqui. Não tem, Centro-Oeste não tem ninguém. A cavalhada, a congada, né? A gente até assiste aquelas coisas, mas o negócio mais antigo que está congelado e guardado vira folclore. A sociedade gosta de folclore, né? A gente adora ir em museu, eu amo ir em museu. Agora, não podemos transformar o cristianismo em peças de museu, diz o Francisco, né? Tem coisas cristãs que viram peças de museu. Pode até a gente olhar e achar interessante. Eu fico imaginando aquele figurino dos arautos do Evangelho. Quem será que faz? Eu tenho um monte de interrogação, eu acho interessante. Mas só acho interessante, né? Como é será que faz aquele negócio? Né? Que jeito será que custa caro aquilo? Eu fico perguntando, aquela bota, né? Um negócio. Isso vira folclore. Então a gente não pode transformar o cristianismo em folclore. De forma alguma. Não é? Não podemos agarrar a modelos históricos e fixá-los como verdade, como padrão eterno. E o que for daquele padrão não dá. Então, nós cristãos, a gente vai discernindo o tempo e o espaço com as coisas que estão aí. E o concílio diz assim, o Espírito sopra onde quer.
O Espírito está dentro da história, às vezes a gente não enxerga. É no meio da confusão que a gente vai discernindo e aprendendo. Discernir o Espírito. Carta aos Tessalonicenses. O cristão faz o discernimento do Espírito. Ele olha para as coisas e fica com o que é bom. Tem coisa boa no mundo. Ele é líquido, ele é individualista, mas tem coisas que a gente pode e deve discernir, e aproveitar e ficar com o que é bom, sem medo do mundo, né? Se trancar dentro da igreja, isso é falso. Como é que vai fazer? Vai trancar e vai esquecer o mundo que está fora? Vai nada, está todo mundo conectado. Estamos conectados com este mundo, cada um em graus maiores ou menores. Diz o Papa, constata isso, né? Essa exortação do Papa é o documento mais rico do pós-concílio, sem nenhuma sombra de dúvida. Ele diz isso. Todos estamos inseridos na cultura de consumo de alguma maneira. Como é que a gente vai viver fora? Você tem que ir no supermercado, comprar. Aí você compra aquela embalagem, você paga o preço que ele definiu que você tem que pagar. O problema é comprar mentira, né? E o problema é entrar no consumismo, no efêmero, né? Que tem que ter a última geração, o último desenho, a última roupa, o último celular, o último laptop, o último não sei o quê. E essa sociedade é a do consumo e da oferta incessante de produtos que prometem felicidade. Então não dá para a gente entrar nessa corrida, Deus que nos livre disso. Agora, vivemos sem isso? Não. O que esse mundo tem que me ajuda? Eu acho que tem um monte de coisa que nos ajuda. A gente tem possibilidade de comunicação que antes a gente não tinha. Nós temos agilidade para o trabalho que antes a gente não tinha. Então nós precisamos aprender a lidar com isso só como ferramenta, e não como fim. Eu não acho que o mundo piorou, eu acho que o mundo mudou. E acho que o mundo é amplamente sedutor e pode nos fazer virar ateus e pagãos. Se a gente brincar, a gente vira um consumista, e ateu e pagão não é quem não vai na igreja, não. Vai lá, adora, reza, pode até comungar, e pode ser ateu e pagão. Ou vocês acham que não? Claro que pode. Entra nesse mundo individualista, fechado pra caramba, é a favor da ditadura, não está nem aí para os pobres, entra nessa cultura da indiferença para o outro e para o pobre, discrimina, se fecha na família, se fecha na igreja. Isso não é cristianismo, isso é matar o evangelho. Então, eu acho que nós estamos nessa encruzilhada, e o leigo, pela própria condição de liberdade que nós temos, eu acho que nós temos que levantar essa bandeira da igreja em saída e ir antecipando. Estou falando com lideranças que têm poder de formar opiniões, poder de reproduzir, de ajudar na autonomia, de ajudar na formação, de ajudar no crescimento. E acho que é aqui que a gente precisa encaminhar. O Papa Francisco está aí na frente, não vai durar muito tempo, ele é velho, ele já falou, ele já sabe, ele falou assim que esse carretel tem pouca linha, ele usa imagens geniais, né? Ele falou numa entrevista, esse carretel tem pouca linha, olha a minha idade e tal, né? Então, tomara que venha logo, quanto antes, as reformas da Cúria, né? Porque o problema é o seguinte, eu escrevi na revistinha das Paulinas, vinho novo em odres velhos. E eu acredito profundamente nisso. Você tem uma estrutura que é a mesma de antes. Você tem um episcopado que é a mesma mentalidade de antes. Você tem um modo de fazer bispo que é o mesmo de antes. Um dia desse saiu um bispo que foi com meu colega a vida inteira no seminário. Ainda bem que vocês não sabem de onde eu sou, só Mariusa, e ninguém vai descobrir. Eu não sou de São Paulo, né, Mariusa? Então, eu moro aqui, é a minha terra aqui, né? É igual São Paulo, todo mundo xinga, né? Mas ninguém quer sair daqui, né? Mas estou há muitos anos. E aí eu tenho um irmão que é padre, ele ficou muito bravo. Putz, aquele cara foi feito bispo, o que adianta o Papa fala de renovação de saída e fez esse sujeito bispo. Calma. O problema é igual máquina de fazer linguiça, né? Depende do calibre ali da coisa, né? Máquina, se for de linguiça grossa, sai linguiça grossa. Se for de linguiça que sai picotada, sai linguiça picotada.
Se for linguiça fina, sai linguiça fina. O problema é a máquina de fazer linguiça, e não a linguiça. Não dá para eu exigir que a máquina de linguiça grossa faça linguiça fina. Não, o negócio lá é grande, é a máquina de fazer bispo que está posta. Então a máquina continua funcionando, vai sair do mesmo jeito que saía. É verdade? É verdade. Ixi, eu conheço cada um. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A estrutura é a mesma, o mecanismo é o mesmo ainda. Então vamos ter paciência com o nosso querido Papa e vamos ajudá-lo. Vamos confirmar, vamos mandar carta, vamos fazer manifesto. Os religiosos fizeram. Na última, em Aparecida, mandaram uma carta para o Papa, enfim. Eu acho que os religiosos também têm uma força nova agora, e nós precisamos antecipar, porque a estrutura é a mesma. Ou você acha que o Papa lê o dossiê de um bispo que chegou na mesa dele e deve chegar 10 por dia, você acha que ele tem condições? Ou ele confia no sujeito que fez o processo? Quem trabalha... Eu fui vice-reitor da PUC, eu cuidava de bolsa anos atrás. Só sofri. Mas assim, então assim... Gente Maria. Aí chegava o processo do aluno que pediu bolsa. Olha, para conseguir uma bolsa... Depois chegou para o Uni, enfim, a gente entrou comprou o Uni e tal, mas antes já tinha. Então, quando vem o processo vem instruído. Significa que o setor foi lá, pediu a comprovação de renda, aí tem um documento, olhou o documento da renda do pai, da renda da mãe, olhou o menino, classificou, assim, fez um edital, e aí tem um que está na frente, tem um que está atrás, pela classificação, um entra, outro sai. Eles queriam me matar, porque queria todo mundo entrar. Não, mas tem regra, não é? A regra, eu tenho que respeitar a regra a hora que eu estou numa instituição, então a regra funciona. O que eu fazia? Eu tinha condição de sair da minha sala, ir lá no setor, conferir, nem isso eu tinha tempo. Com quem montou o projeto? Não. E muito menos de ir lá ver se era verdade. Eu corria o risco de carimbar e assinar? Corria. Porque e se esse aluno apresentou o documento falso? É o risco. Então o exemplo é ridículo, né? Imagina, me comparando com o Papa. Mas estou só querendo dizer que numa coisa pequena, a máquina funciona. Ou eu confio na máquina funcionando e assino. Então, se a máquina está ruim, eu tenho que mudar a máquina. Se a máquina está fazendo linguiça do jeito que eu não quero, é trocar a máquina. Senão a linguiça continua saindo igual. Não é verdade? Agora, nós precisamos ajudar essa igreja em saída, que bebe do coração do Evangelho, do amor, da acolhida, que supera as indiferenças. A Madre Teresa de Calcutá disse uma vez, quando perguntaram para ela, qual que é o maior problema do mundo? Ela nem falou que era o relativismo individual, ela falou assim, a indiferença. A indiferença, é verdade. Nós temos que romper essa sociedade da cultura da indiferença com a cultura do encontro, da acolhida, né, da igreja que sai. Que entende que eu não sou melhor que o outro. Significa que eu vou ser imoral? Não. Eu tenho a minha convicção, eu acredito, e no coração da minha convicção está escrito que eu devo acolher a todos.